Qual que é o salmo mais conhecido da Bíblia? 23, exatamente. Vamos a ele nesta noite para a nossa meditação. Salmo 23, poderíamos falar de cor. Nós sabemos, eu sei esse salmo de cor, mas nós vamos ler. Olha para a sua Bíblia e acompanhe, por favor, no livro de Salmos, somente 6 versos, e é um salmo de Davi, e o título que está na minha Bíblia é A Felicidade de Termos o Senhor como nosso pastor. Diz assim a eterna palavra do Senhor nosso Deus: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deixa sua Bíblia aberta aí, nossa mensagem será textual, e você, se quiser, poderá consultar à medida que citarmos o conteúdo do salmo. Meus amados, a última mensagem que eu preguei aqui, eu quero usar o pensamento principal dela como introdução. Você vai se lembrar, você que está em casa também vai se lembrar, no dia que falei sobre isso, eu falei que Deus não pode ser definido, mas Deus pode ser sentido, Deus pode ser vivenciado. E este sentimento, esta vivência, essa percepção de quem é Deus, esse conhecimento de Deus, ele é tão crescente, ele é tão real. O Espírito Santo quer tanto isso, que é possível em um determinado momento, se buscarmos, nós meio que confundirmos essa questão do sentimento com a realidade da presença do Senhor. Eu me lembro há muitos anos, depois de um culto de oração, eu era diácono, não era pastor ainda, e nós tivemos o culto de oração. Eu era diácono, mas eu dirigia cultos, pregava a palavra, e era superintendente da escola dominical, ministrava estudos. E depois do culto, uma irmã assim, ia falar comigo, e não conseguia falar, ela chorava. E eu falei: calma, irmã, calma, fica calma, pode chorar, porque tem uma hora que, se você achar que você não pode chorar, é que você chora mesmo. Uma vez eu visitei uma pessoa no hospital, e eu fui lá porque ela estava chorando direto, não parava de chorar. E era uma moça, uma crente, uma ovelha minha, e a mãe dela, uma ovelha muito querida, a mãe dela me ligou e falou: pastor, ela não parou de chorar. Eu falei: eu vou passar aí no meu almoço, eu saí do serviço, eu vou almoçar, e antes de vir para o serviço eu vou passar aí, e vou ouvi-la. E eu cheguei ali no hospital, e ela estava chorando. E eu cheguei, cumprimentei ela, e ela me respondeu em soluços, e eu falei: pode chorar, chora mais. Aí ela parou. Falei: chorar é a mesma coisa de rir. E pode ler, pode estudar, pode pesquisar para você ver que rir e chorar é a mesma coisa. E eu falei: chora, mas você não vai chorar? Não, você não vai chorar, eu quero te falar umas coisas. E ela parou de chorar e não chorou mais. E eu falei: irmã, não, tá bom, pode chorar e tal. E foi indo, ela parou de chorar. Ela falou: não, pastor, eu queria te falar que eu estava orando e eu pedi a Deus que eu queria sentir a presença dele, era como se ele estivesse ao meu lado. Eu queria me contar isso. Eu senti que ele estava do meu lado. E ela chorava, e chorava, e chorava. Deus quer ser vivenciado. Deus quer que cresçamos na fé à medida que a gente possa sentir a presença dele, que ela possa ser muito real. Deus quer isso.
E deixa eu falar para você, para que isso aconteça, há estágios na nossa vida. Nós estamos lendo, e a nossa meditação hoje está em torno de uma das pessoas que vivenciou isso que eu estou dizendo. Davi tinha consciência da presença de Deus com ele. Mas o Salmo 23, que faz parte dos livros poéticos da Bíblia, eu já preguei algumas vezes nesses salmos, eu não consigo dizer quantas. E quando Deus me leva a fazê-lo, eu faço. E aqui, eu me lembro que sempre preguei aqui somente uma vez, não. Eu sempre preguei nas questões das promessas, porque ele é um salmo cheio de promessas. Eu estava olhando aqui, talvez eu pudesse hoje trazer uma mensagem com o título, As 7 Promessas do nosso pastor, do nosso sumo pastor. Tem promessas aqui absolutas, claras, literais, que se cumprem, que nós convivemos com elas. Mas na realidade Davi aqui, além disto, ele está contando da experiência dele com Deus. Ele está falando de como que ele percebe Deus, de como ele não podia definir Deus por um conceito, que é o mais comum, a tentativa de querer ter um conceito de Deus, mas como ele sabia quem era Deus. E eu acredito que, se você chegasse e perguntasse a Davi, quem é Deus para você? Ele diria, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ele ia te dizer de como ele vivenciava, de como ele percebia, de como ele sentia Deus, de como Deus estava com ele, de como Deus estava para ele, com ele e por ele. Então ele descreve isso, e é isso que Deus quer de nós. E eu vejo nesse salmo aqui 3 ambientes muito interessantes que eu quero que nós meditemos nesta noite. O primeiro deles, Davi é menino, e ele está no campo, e foi lá que ele começou a conhecer Deus. Então ele se lembra de Deus lá no campo, quando ele era pastor de ovelhas. E quando ele pegava as ovelhas e fazia com as ovelhas o que ele sentia que Deus fazia com ele. Então os 3 primeiros versículos ele vai falar disso. Olha, o Senhor faz comigo o que eu fazia com as ovelhas, e eu não deixava faltar nada a elas, e Ele não me deixa faltar. Então Davi está narrando uma época da vida dele que parece muito com a nossa época de conversão. Eu não converti adulto, eu converti criança. E a conversão de criança, eu te garanto pela experiência própria, e até mesmo pela experiência de crianças que eu pastoreei, eu vi crianças se converterem. Estava analisando a mensagem pregada no JEC 150 ontem pelo vídeo, por uma criança de 10 para 11 anos, e o quanto ela sabe da salvação, e como é que ela sabe quem é Jesus, mesmo que ela foi treinada, ajudada, que alguém estava mostrando algumas palavras para ela lá, escrita, que estava sendo assessorada. Eu também sou assessorado aqui para pregar, né? Agora mesmo alguém fez para mim assim, vou inverter os jeques aí. Então essa ajuda é normal, mas falou como quem sabe de Jesus, e é isto que nós precisamos fazer, nós precisamos crescer nisso. E Davi, ele narra esse estágio da conversão, aquilo que a Bíblia chama em Apocalipse de primeiro amor, e ele fala aqui, o Senhor, quando eu descobri o Senhor, quando eu conheci o Senhor, quando o Senhor me conheceu, quando nós começamos a conviver, que é o início da nossa conversão, que foi a conversão de Davi, menino ainda lá no campo, e ele fazia assim, porque o pastor, ele precisa estar com as ovelhas, porque as ovelhas nessa região que Davi pastoreou, é desértico, é deserto, e os oásis e os pastos, o alimento da ovelha, o pastor precisa conhecer os caminhos, precisa conhecer o deserto. Por isso que as ovelhas o seguem, porque sabe que está levando para lá. Então ele falava assim, o Senhor me dá, como eu dava pasto, que eu sabia onde tinha pasto, onde tinha comida, onde tinha alimento, e que eu levava minhas ovelhas, o Senhor me leva lá, o Senhor também me alimenta.
E como eu sabia a tendência da areia, o calor da areia, a condição do vento, e que aonde havia um oásis com água fresca, e que eu levava as minhas ovelhas, quando eu tenho sede, o Senhor faz isso comigo, e Ele lhe leva a oásis, as águas tranquilas, para eu matar a minha sede. É interessante que Ele fala aqui dessa época que nós vivemos, né? Mas ela passa. E Ele fala assim que Ele, se você olhar aí para a sua Bíblia, Ele fala, pode olhar para a sua Bíblia, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, Ele me leva para o meio da grama verde. Ele sabe onde tem grama no deserto. Ele diz, Jesus é assim com Ele. Jesus é assim conosco. E Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, oásis aonde o perigo não é muito grande, aonde Ele podia vigiar, para que os lobos, para que os bichos não atacassem as ovelhas. E ele sentia Deus fazer isso com ele. E no versículo 3 ele disse assim, Ele refrigera-me a alma. Sabe o que é isso, queridos? Eu li um livro sobre o pastor de ovelhas lá no deserto, no Oriente. Esse livro foi muito importante para mim. Ele é um livro que não é teológico nem devocional, ele é as duas coisas. Um dia desse eu estava conversando com o evangelista Emerson, e a gente falava do teólogo e do teólogo que é pastor. Esse que escreveu esse livro que eu li, ele é teólogo e é pastor, é diferente. Teologia e pastoreio. Pastoreio é dom, chamado. Só quem é chamado pastoreia. Só quem é chamado apacenta. Não é quem quer. Eu já vi muita gente querer e não conseguir. E às vezes não se explica por que alguém está pastoreando. Por que alguém consegue dar uma palavra que apacenta, que acalma, porque ela vem de Deus. E é os chamados é que tem essa palavra. E esse pastor, ele explica esse refrigera a minha alma. E ele fala lá nesse livro que as ovelhas, ela quando está com a lã suja, com a lã grande, suja, cheia de lama, ela fica como se fosse, como é que eu vou chamar? Uma vestimenta que aperta, um colete, sei lá como é que chama, eu até que sei o que eu quero dizer, mas a lã dela aperta a respiração dela. É alguém que vestiu uma roupa tão apertada que está respirando com dificuldade. Que quando ela abrir a roupa que ela queria que apertasse ela vai fazer assim, vai refrigerar a alma dela. E que o pastor levava a ovelha ao oásis não só para beber água, mas ela também se lavava e refrigerava a alma dela. Então esse aqui é a primeira fase. Os crentes em Jesus Cristo, eles vão passar por essa fase. Uma vez que eu falei desse salmo aqui, algumas pessoas podem se lembrar, eu usei um exemplo dizendo que a vida espiritual, ela é como a nossa grade curricular, que começa lá com o maternal, e você vai passando de ano, até que você faz um terceiro grau, se qualifica e faz pós-graduação e adquire especialização. A fé, ela se compara a isso, é uma carreira. E Davi está dizendo aqui, não, vou te dizer quem é Deus, Ele é meu pastor, Ele é aquele camarada que me dá pasto, que me dá água tranquila para eu beber, que Ele refrigera a minha alma. Quando tem uma coisa me apertando, quando tem um sentimento ruim no meu coração, quando eu estou abafado, Ele tira a minha lama, Ele solta a minha respiração, e eu posso refrigerar a minha alma. Então o primeiro ambiente que Davi está assim, dizendo como sentir Deus, está aí nos 3 primeiros versículos. Ele está na realidade, está contando quem é Deus para ele. O que ele sabe de Deus, o que ele provou de Deus, e nós provamos estas fases na nossa vida. Quanto crente não aguenta essa mudança? Porque de repente, olha aí para sua Bíblia,
O versículo 4 muda o cenário. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo assim, eu conheci Deus também, porque quando ele estava lá, quando era menino, ele foi ungido rei. Ele foi chamado lá no campo. E Samuel derramou sobre ele o óleo, o símbolo do Espírito Santo, e ele foi ungido rei. Mas ele disse que aquela coisa gostosa, porque ele estava lá no campo, ele tocava a harpa para louvar a Deus. E apareceu um leão, ele matou o leão. E apareceu um urso, ele matou o urso. E lá quando menino, quando adolescente, quando ainda já ungido rei, ele cantava ao Senhor. Ele falou assim, só que essa fase passou, e de repente eu conheci Deus de um outro jeito. Eu percebi Deus de outro jeito. Eu percebi Deus na luta. Eu percebi Deus no vale da sombra da morte. Eu fiquei pensando, eu hoje fui a uma clínica fazer um tratamento. Meu carro sempre está ligado numa rádio. Não vou fazer propaganda não, Ele fica só numa rádio que é mais notícia e mais esporte. Eu não gosto dessas músicas, somente de hoje, horrorosas, feias, nojentas. Detesto aquele som lá de Goiás, que me perturba, onde eu tá tocando aquele trem, negócio. Você quer me deixar irritado, é esse caipira de novo lá de Goiás. Então, e as rádios ficam tocando isso, então eu não fico lá. Eu fico nessa rádio, e eu estava ouvindo, e uma pessoa disse assim, nós vamos ter que deparar com o coronavírus. Davi falou assim, eu conheci Deus quando eu estava sendo espreitado pela morte. Eu era menino, eu era adolescente, eu já tinha unção do Espírito Santo. Eu conhecia Deus lá do campo, daquele ambiente bonito, daquele ambiente suave, daquele ambiente gostoso. E eu fui levar queijo, eu fui levar comida para meus irmãos. E tinha um gigante enfrentando Israel, desafiando o Deus de Israel. E assim como eu matei o leão, como eu matei o urso com a minha funda, eu fui até aquele gigante e matei aquele gigante com a minha funda, porque Deus, o Deus lá da minha conversão, que eu conheci lá nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, aquele que era o meu pastor, aquele Deus estava comigo lá na guerra de Israel, quando eu fui levar comida, e foi por causa dele que a minha funda foi dirigida, e eu matei o gigante. Ele falou, eu conheci Deus quando a morte estava me espreitando. Nós temos aí os profissionais de saúde. Eu fiquei 2 horas assistindo um vídeo que me foi enviado pela Karine, já tinha sido me enviado pela Caroline. E ouvindo as pessoas, os médicos falarem de tratamento, pastor tem que ter conhecimento. Pastor que não estuda, que não atualiza, ele não pode pastorear. Ele não entende o tempo, Deus não tem como usar ele não. E eu estava vendo aquele vídeo e pensando que nós estamos espreitados pela morte. Isso é o vale da sombra da morte. Um policial que sai pela manhã, ele não sabe se vai voltar para o almoço. Está no vale da sombra da morte. Os profissionais de saúde vão lá, deveria ser assim, se não é até errado. Fé não é para abusar do perigo. Fé não é ignorar o perigo. Fé é saber que Deus está com você. E que se Deus está com você, você não é normal. Você não é comum. Você é de Deus. Você está no esconderijo do Altíssimo. Deus se importa com você. Por menor que seja a circunstância, Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Tem um hino cantor cristão, eu citei ele aqui domingo. Importará a Jesus que eu caia na tribulação, na angústia, se a morte ferir meu lar. A pessoa que perdeu um ente querido, ela está no vale da sombra da morte. Ela está perturbada por aquilo que a morte fez. A morte é forte para quem não tem Jesus.
Mas para quem tem Jesus, ela é um inimigo vencido. Então Davi falou: eu conheci Deus. Quando Saul queria me matar, porque eu fui lá, matei o gigante, eu ainda era moço, e eu não voltei mais para o rebanho. Eu não voltei mais para Jessé, meu pai. Eu fui para Jerusalém, e eu entrei em Jerusalém no carro do rei Saul, ao lado dele. E as pessoas que louvavam Saul agora louvavam a mim. Eu conheci Deus nessa hora maravilhosa. Eu ainda estava no tempo do pasto verdejante, do nada me faltará. Mas houve um momento, porque Saul era rei, Davi era rei. Rei tem postura de rei. Que o ciúme começou a entrar no coração de Saul, e Saul começou a querer matar Davi, e chegou a atacá-lo para matar. E Saul tinha um filho chamado Jonathan, que amava muito a Davi, e falou: Davi, foge, que meu pai quer te matar. Ele começou a ter ciúme dele. Então Davi está se lembrando aqui, está dizendo: eu conheci Deus no vale da sombra da morte, e ele teve que fugir, ele entrou nas cavernas. Teve uma época que ele teve que fingir de louco, ficou babando, para fugir da sombra da morte, para fugir. Mas Deus estava treinando Davi para ser Davi quem é. Quando Jesus ouvia falar assim, filho de Davi, ele parava, fala: onde está essa pessoa? Eu quero abençoá-la. Se ela conhece Davi, ela me conhece. Por isso que eu já disse aqui, que se eu não fosse de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou Jesus, 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 qualquer hora, eu sou Jesus. Mas se não tivesse Jesus, eu era davídico. Mas Davi falou assim: eu conheci esse Deus na hora que a morte ameaça. Sabe, irmãos, nós estávamos vivendo uma igreja que não conhecia Deus antes do coronavírus. No coronavírus, quem quiser, por isso que está escrito em Apocalipse, na carta de Éfeso: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Deus quer que nós o conheçamos de verdade. Mas não é só na época da conversão, não. Na época da conversão, se alguém quisesse, ele tirava tudo de você, de tanto que você estava nessa fase dos 3 primeiros versículos. Mas tem crente que não quer passar pelo vale da sombra da morte. Só que isso é necessário. É necessário nós conhecermos Deus na hora da luta. É necessário nós conhecermos Deus na hora da dificuldade, na hora da tribulação. E nestes dias, Deus quer que nós o conheçamos na hora da luta. Deus quer que nós saibamos como é que Ele age. Deus quer que nós saibamos qual é a diferença de tê-lo conosco. Então Davi falou assim: eu aprendi uma coisa. Eu enfrentei a morte vinda do rei Saul. Eu enfrentei a escuridão das cavernas. Eu fiquei rodeado por gente que também estava fugindo, e formou-se em minha volta um exército de pessoas que estavam também sendo perseguidas. Eu conheci Deus no vale da sombra da morte, e Ele continua sendo tão extraordinário quando eu me converti lá no campo e tocava harpa para louvar o nome dEle. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Tem gente que quer ficar só no maternal, irmãos. Quer uma pessoa cuidando dela. Você é da igreja. Quer só ficar no maternal. Não tem que ir passando de ano, irmão. As responsabilidades vai crescendo. A vida vem chegando, e ela vem chegando para Davi. E aí, queridos, Davi, ele molda, no versículo 5, nós temos um novo ambiente. É um ambiente de festa. E Deus falou com Davi: agora você vai enfrentar o seu próximo. Eu agora vou te provar com o seu próximo. Você vai ficar na presença dos seus inimigos. Só que agora, sabe, irmãos, depois que você passa pela caverna, que você passa pela ameaça de morte, que você mata o gigante, que você vê que o gigante é muito grande, mas Deus é muito maior.
Então você é maior do que qualquer gigante. Depois que você passa pela luta, depois que você passa pela provação, vem o momento da festa. Agora Davi tem uma coroa na cabeça, ele é rei. E agora ele se lembra pela coroa de que ele foi ungido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está com ele. Ele está falando isso aqui, como é que ele percebe Deus, como é que ele sente Deus. E quando a gente enfrenta o próximo, irmão, oh meu Deus, essa hora da lixinha, oh Jesus, é a hora mais difícil. Como é que Deus resolveu nos testar? Ele testou Davi. Davi teve que amar o inimigo. Davi acabou tendo que amar um parente de Saul, que tinha necessidades especiais. Teve que trazer ele para a mesa. Falou, o quê? Vem cá. Mefe, parece coisa de 7 lagoas, né? Mefibosete. E Davi, eu estou falando isso porque isso é história de EBD, né? Fica fácil de pregar rápido. Deixa eu ver se eu estou pregando rápido mesmo. Estou. Está na hora. Então Deus quer que nós passemos de ano, queridos. Ele quer preparar esse momento da coroa, da unção, da percepção, de saber quanto vale ser ungido. E nós podemos lembrar aqui a unção de Jesus, do Messias. Davi foi um homem de Deus na Bíblia que foi rei, sacerdote, e ele foi ungido. Ele é a tipologia de Jesus Cristo depois de Moisés. Ele foi rei, sacerdote, como Jesus. Davi teve a unção, e Jesus também teve a unção do Espírito Santo. Então é o seguinte, irmãos, vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar, vamos conhecer Deus, nessa hora de dificuldade, de pandemia, vamos conhecer Deus quando o vento vem, quando a tempestade vem, porque é preciso vivenciar Deus, é preciso conhecer Deus, em todas as fases, em todas as etapas. Então você vai ter um momento lá do campo, verdejante, você vai ter um momento aquele cuidadão de Deus, você lembra? Uma alegria. A vida ganha sentido quando nós nos convertemos. As coisas ganham sentido. Não sei por que eu vivia, eu não sei por que eu existia. O apóstolo Paulo disse, se nós esperássemos em Deus só para essa vida, nós éramos os mais miseráveis dos pecadores, dos homens na face da terra. Mas agora não, eu nasci, Adão pecou, por isso eu fui condenado, mas Deus mandou Jesus, e Jesus me trouxe perdão, e eu me tornei salvo, e eu estou aqui. Sabe por quê que eu passei pela época do pasto verdejante, do cuidado do pastor, aquele mimo que Deus tem com o novo convertido, com a nossa vida? Sabe por quê? Sabe por quê que a morte pode me espreitar, e que eu não tenho medo de enfrentar? Toda vez que eu precisei sair com um pastor de casa, eu saí durante a pandemia. Saí em nome da igreja, saí para resolver problemas da nossa igreja. O que não deu por telefone, eu fui presencialmente. Porque o Senhor está comigo. Eu sei que a morte está espreitando. Tem coronavírus? Tem, irmão. Você tem que ficar 1,5 metro. Você precisa usar máscara. Você precisa desinfetar a mão. Você precisa lavar a mão. Mas precisa viver. Porque o cálculo disso, com boas notícias, é para o final do ano e início do outro. Mas até lá a igreja precisa fazer a obra dela. Pessoas não podem deixar de ser salvas, não. Vamos ganhar gente de máscara. Falou, mascarado, Jesus quer salvar você. Jesus ama você com essa máscara e tudo. Ele quer tirar uma máscara atrás dessa e deixar você livre na presença de Deus, limpo na presença de Deus. Então, esse teste com o nosso irmão, irmãos, é ali que Deus vê se você é crente. Eu sou o Senhor. Oh, Jesus, eu sou crente mais. Coisa boa cantar o corinho que cantamos agora mesmo, né? Eu tenho a cabecinha meio boa, e eu lembro que lá no templinho, quando cantava essa parte do corinho, Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da minha alegria. Eu não conseguia deixar de fazer assim. E alguém do louvor
acabou mandando a igreja fazer também. Porque eu não consigo cantar isso sem me sentir muito amado. Sabe por que Jesus trouxe o perdão de Deus e me entregou? Eu vi um vídeo há algum tempo atrás, e nesses dias o evangelista Emerson me mostrou ele novamente, onde um teólogo define isso de uma forma extraordinária. Eu falei para o irmão, para o evangelista Emerson, esse moço pregou uma mensagem de 2 horas em 2 minutos. Porque ele mostrou que Jesus nos trouxe o perdão. Por isso que eu amo Jesus, por isso que eu não consigo deixar de levantar a mão. De eu falar assim, Jesus é alegria, companhia, todo dia, todo dia, todo dia. Jesus é novo todo dia, irmãos. Ele tem sempre uma experiência nova, Ele tem sempre algo novo para nos dar. E quem conhece isso fica com os olhinhos vidrados nele. Jesus, Jesus. E Ele tem coisa boa, né? Tem balinha vermelha para nos dar como a gente dá às crianças. E esse moço, esse teólogo, ele falou sobre a salvação e ele contou uma parábola. Vou terminar, viu, irmãos? Está na hora. Eu não estou enganado hoje, não. Nós vamos terminar. Esse salmo dá para a gente ir longe, mas eu não posso. Então, a obediência também faz parte, né? Ele falou da salvação, mostrou o perdão, irmãos. É coisa da ceia, eu não vou poder pregar domingo, né? Não tem tempo. Nós vamos poder só cear. Mas a ceia é uma mensagem. Mas ele falou do perdão. E no fim ele falou assim para o apresentador, eu posso contar uma parábola? Jesus contava parábola, eu quero contar uma. Aí o apresentador falou, fique à vontade. Eu nunca vi, irmãos, que coisa extraordinária. Foi a melhor ilustração que eu já ouvi na minha vida. E olha que eu já ouvi sobre salvação. Já preguei muito sobre salvação. Já preguei para grande número de pessoas. Eu sou uma pessoa que ganha pessoas com evangelismo pessoal. Se conviver comigo, o vírus pega. Porque eu vou falar dele. Ele está no meu coração. E ele falou assim, nos tempos do western americano, tinha uma história que um marginal terrível foi preso e condenado à morte por forca. Está lá no vídeo. E ele pediu perdão à população, e a população se condoeu disso. É mais ou menos por aí o conteúdo vai sair. E começou a pedir ao governador que desse-lhe o perdão. E o governador acabou cedendo aos pedidos da população, do povo. E ele lavrou o perdão dele, carimbou, assinou, aprovou. Não tinha essas aprovações aí da nossa república. Ele era a autoridade. E como era nos Estados Unidos da América, onde nasceu o faroeste, o western americano, ele foi lá para dar a ele o perdão dele, entregar ele aqui o documento, seu perdão, você está perdoado, você não vai morrer mais não. Mas diz a parábola do teólogo lá, que ele pegou esse perdão, essa folha, esse documento, e pôs dentro de uma Bíblia, colocou um terninho assim, um palitozinho como o meu, house coffee, pastorzinho pequeno, que nem eu sou assim, e chegou na prisão com a Bíblia e o perdão dentro da Bíblia, e falou assim, eu quero ver o marginal, sou pastor. E ele foi lá ver o marginal. Quando o marginal viu ele, sai daqui, quis matá-lo, quis esganar, sai daqui, eu não gosto de pastor, não vem falar comigo de Bíblia não. Eu falei, não, mas seu perdão está aqui na Bíblia, eu preciso te dar, o seu perdão está na Bíblia, não quero saber de Bíblia, expulsou o cara de lá. Aí o governador foi embora, o pessoal da prisão veio e falou para ele assim, você acabou de perder seu perdão. O homem não era pastor, ele é o governador. E o perdão, o documento estava dentro da Bíblia, ele ia te entregar. Porque o perdão está na Bíblia, né, irmão? É o perdão. E aí, quando ele foi ser enforcado, é dada a oportunidade, ou era dada nessas histórias, isso é uma parábola.
A pessoa que vai ser morta, diz Alá, só tirar o apoio dos pés que ele vai ser enforcado, te dar uma palavra. E ele disse assim: eu quero dizer a todo o povo que eu não estou morrendo porque pequei. Eu não estou morrendo porque sou o pior marginal da história dessa cidade. Mas eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Eu mandei o perdão embora. Eu não quis o perdão. E é isso a salvação. Aqui Jesus quer passar você de ano, viu? Jesus quer que você conheça Ele melhor. Jesus quer que você tenha esse significado, porque Ele está comigo. Eu não tenho medo, não. Ele quer que você se lembre lá dos passos verdejando da primeira fase, da festa que já foi, quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando você fala línguas, quando você é usado por Deus. Sim, mas Ele quer também que você seja aprovado. E cuidado, porque a minha prova, a sua prova está no nosso irmão. E vai vir para você no coração glorificar o nome de Jesus ou não na pessoa do irmão. Ouvi um trecho de 2 minutos de um pastor essa semana, que Jesus era condenado porque ele andava com todo mundo. Ele comia na casa de pecadores. Ele foi para a casa de Zaqueu. E esse moço termina dizendo assim: até na cruz ele arranjou um amigo e salvou um ladrão. Então nós precisamos voltar a ser essa igreja que está matriculada na escola, que aprende com Deus, com Jesus, que aprende com o irmão, que ama o irmão, que perdoa o irmão e que é desafiada a perdoar, aceitar, conviver. E isso é o que nós vamos celebrar, festejar no domingo às 9 horas e às 18 horas no Memorial da Ceia do Senhor.